Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal a crescer e o vídeo chegar a outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. No Arquivo Misterioso de hoje, a gente vai contar o triste caso de Travis Alexander e Jory Arias. Travis Victor Alexander nasceu em 28 de julho de 1977 em Riverside, Califórnia. Filho de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander, o Travis, um dos 8 filhos do casal. A infância do Travis foi bem complicada e conturbada, pois os seus pais eram dependentes químicos. Os pais do Travis acabaram se separando alguns anos depois. Aos 11 anos, o Travis foi morar com seus avós paternos e os seus 7 irmãos também foram acolhidos pela avó paterna, depois de sofrerem muito nas mãos de sua mãe. A avó do Travis era mormon e fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E algum tempo depois, o Travis acabou se convertendo e se batizando. Já adulto, Travis se tornou um palestrante motivacional e para os amigos, Travis era descrito como bonito, inteligente e educado. Agora falando um pouco sobre a namorada do Travis. Jorianne Arias nasceu em 9 de julho de 1980 em Salinas, Califórnia. É filha de William e Sandra. Seu pai é de ascendência mexicana e sua mãe de ascendência alemã e inglesa. Jory e Travis se conheceram em setembro de 2006 em uma conferência da PPL em Las Vegas, Nevada. Jory também se converteu à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e foi batizada em 26 de novembro de 2006 em uma cerimônia no sul da Califórnia. Travis e a Jory começaram a namorar em fevereiro de 2007. Então a Jory acabou se mudando para a mesa onde o Travis estava morando para ficar mais próximo dele. A relação do Travis com a Jory era bem conturbada. A Jory era bem possessiva e não dava espaço para o Travis. Além de sempre ouvir escondido as ligações que ele fazia, pegar o celular para ver se ele estava conversando com alguma mulher. E isso acabava fazendo com que eles brigassem constantemente. O Travis acabou brigando com ela algumas vezes. Ela conta que ele chegou a dar um tapa no rosto dela e também chegou a xingá-la de vadia, porque eles já tinham tido relações, mesmo não sendo casados, o que a igreja, era contra. E o Travis chegou a dizer, que a Jory ela não era a mulher ideal para ele se casar porque ela não era mais virgem, que a igreja falava que ele tinha que casar, com uma mulher virgem. E ele também chegou a dizer para alguns colegas que a Jory ela tinha um apetite sexual muito grande e que ela nunca ficava satisfeita. E também, alguns amigos diziam que a Jory é muito, muito abusiva com ele. O Travis até brincava algumas vezes e dizia que ele poderia ser encontrado morto em uma mala por conta dessa obsessão que a Jory tinha com ele. Em 2 de junho, às 8h04, a Jory alugou um carro em Redding, na Califórnia. Ela indicou que devolveria o carro no mesmo dia. Ela visitou alguns amigos no sul da Califórnia a caminho de Utah para uma conferência de trabalho e para se encontrar com Ryan Burns, um colega de trabalho. No final da noite de 3 de junho, ela aparentemente partiu para Salt Lake City. O Travis acabou perdendo uma importante teleconferência na noite de 4 de junho. No dia seguinte, a Jory acabou se encontrando com Ryan no subúrbio de Salt Lake City e participou de reuniões de negócios para a conferência. Mais tarde, o Ryan disse que notou que o cabelo antes loiro da Jory agora era castanho escuro e que ela tinha alguns cortes nas mãos. Em 6 de junho, ela deixou Salt Lake City e dirigiu para o oeste em direção à Califórnia. Ela ligou para o Travis várias vezes e deixou várias mensagens de correio de voz para ele. Ela também acessou o sistema de correio de voz do celular dele.
E quando a Jory devolveu o carro, em 7 de junho, ele havia percorrido cerca de 4.500 quilômetros. O locatário testemunhou que o carro não tinha tapetes e nem manchas vermelhas nos bancos. Não foi possível verificar se o carro tinha tapetes quando a Jory o recolheu. E não foi possível verificar as manchas, pois o carro foi limpo logo depois de ter sido devolvido. Em 9 de junho, não conseguindo contato com Travis, um grupo de amigos resolveu ir até a casa dele. O Travis ele morava com mais 2 colegas de quarto, porém os colegas de quarto sabiam que ele ia fazer uma viagem, então por isso eles achavam que o Travis não estava em casa e por isso não sentiram a falta dele. Depois de encontrar as chaves do quarto do Travis, os amigos tentaram abrir a porta. E assim que eles entraram, eles sentiram um odor muito forte. Então eles abriram a porta e acabaram encontrando várias poças de sangue no corredor do banheiro principal, onde o seu corpo foi descoberto no chuveiro. Na chamada para a emergência, o policial perguntou se o Travis havia sido suicídio ou se alguém estaria com raiva suficiente para machucá-lo. Então, rapidamente, os amigos já indicaram a Jory. E eles afirmaram que a Jory e o Travis haviam terminado alguns meses antes e que o Travis estava já em relacionamento com outra mulher. E que mesmo assim a Jory continuava o perseguindo e enviando várias mensagens pelo Facebook. E também acabou furando os pneus do carro dele várias vezes. Enquanto a polícia procurava sobre pistas e evidências na casa do Travis, eles acabaram encontrando uma câmera fotográfica danificada na máquina de lavar. A polícia acabou conseguindo recuperar as imagens apagadas, mostrando a Jory e o Travis em várias posições sexuais sugestivas, tiradas aproximadamente às 13h40 do dia 4 de junho. A última fotografia do Travis vivo. A última fotografia do Travis vivo foi tirada no chuveiro às 5h29 e fotos tiradas em seguida mostram o indivíduo caído e ensanguentado, que era o Travis. Uma impressão na palma da mão foi descoberta no banheiro e coletada. E nessa palma da mão continha o DNA da Jory. Em 9 de julho de 2008, a Jory foi indiciada no condado de Maricopa, no Arizona, pelo assassinato em primeiro grau do Travis. Ela foi presa em sua casa 6 dias depois e extraditada para o Arizona em 5 de setembro. Ela se declarou inocente em 11 de setembro. Durante todo esse tempo, ela deu vários relatos diferentes sobre seu envolvimento na morte do Travis. Ela disse originalmente à polícia que não tinha estado em mesa no dia do assassinato e que viu Travis pela última vez em março de 2008. Ela disse mais tarde à polícia que 2 intrusos invadiram a casa do Travis, o assassinando e a atacando. Algum tempo depois, ela disse que matou Travis em legítima defesa, alegando que havia sido vítima de violência doméstica. A partir do dia 14 de março, o psicólogo Richard Samuels testemunhou em defesa por quase 6 dias. Ele disse que a Jory provavelmente estava sofrendo de estresse agudo no momento do assassinato, colocando seu corpo em um modo de lutar ou fugir para se defender, o que fez o seu cérebro parar de reter a memória. Em resposta à pergunta de um jurado perguntando se esse cenário poderia ocorrer, mesmo que fosse um assassinato premeditado, como a acusação alegou, ele respondeu: "É possível, sim. É provável? Não." Richard também diagnosticou ela com transtorno de estresse pós-traumático. E a partir de 26 de março, Alice Laviolette, psicoterapeuta especializada em violência doméstica, testemunhou que a Jory foi vítima de violência doméstica e que a maioria das vítimas não conta a ninguém sobre o abuso porque se sente envergonhada e humilhada. Alice resumiu os e-mails de amigos íntimos de Travis. Eles basicamente aconselharam a Sra. Arias a deixar o relacionamento e que o Sr. Alexander tem abusado de mulheres. E o júri fez quase 160 perguntas a Alice e muitas delas focadas na credibilidade da Jory.
A psicóloga clínica Jenny DiMarti testemunhou para a acusação, afirmou que não encontrou nenhuma evidência que o Travis havia abusado da Jory e nenhuma evidência de transtorno pós-traumático ou amnésia na Jory. Além disso, a perda de memória total da Jory por longos períodos de tempo inconsistente com amnésia pós-traumática associada, ao transtorno. Em vez disso, a Jenny sofria com transtorno de personalidade limítrofe, mostrando sinais de imaturidade e um senso instável. E ela disse: as pessoas que sofrem desse distúrbio têm a sensação de estarem sendo abandonados pelos outros. E a última testemunha de defesa foi o psicólogo Robert Gineffer, que disse que o diagnóstico limítrofe não era apropriado e que todos os testes feitos na Jory após a prisão apontavam para um transtorno de ansiedade decorrente de um trauma. E também disse que a Jory respondeu a um teste com honestidade. Após o depoimento do Robert, o Estado acabou lembrando com honestidade sem mentir. Em 24 de abril, em resposta ao depoimento anterior dado pela Jory sobre a compra de uma lata de gás de 5 galões em uma loja do Walmart em Salinas, em 3 de junho de 2008, que ela devolveu no mesmo dia, a promotoria chamou Amanda Webb, uma funcionária do único Walmart de Salinas, até o estande. A Amanda disse que, de acordo com os registros do Walmart, ninguém devolveu uma lata de gás de 5 galões naquela data, e que a Jory devolveu a lata de gás uma semana depois, em vez de 3 de junho. A prova da lata de gás foi considerada importante para estabelecer a premeditação, pois o promotor argumentou que a Jory estava tentando evitar ser gravada nas câmeras de segurança do posto de gasolina enquanto dirigia para a mesa. Nos argumentos finais, em 4 de maio, a defesa da Jory argumentou que a teoria da premeditação não fazia sentido. O que aconteceu naquele momento? A relação do caos que acabou em caos também. Não há nada sobre o que aconteceu no dia 4 de junho naquele banheiro que pareça planejado. Também não poderia ser. Depois de tudo que eles passaram naquele relacionamento, ela simplesmente explodiu. Na última análise, se a senhorita Arias é culpada de algum crime e o crime de homicídio culposo e nada mais. O depoimento da Jory contribuiu para uma longa parte da defesa da fase da culpa do julgamento, o que levou a problemas com a retenção dos membros do júri. Em 3 de abril, um membro do júri foi demitido por má conduta. A defesa pediu a anulação do julgamento, o que o juiz negou. Em 12 de abril, outro jurado foi dispensado por motivos de saúde. O terceiro jurado foi demitido em 25 de abril, depois de ser preso por um delito de doing. Em 25 de abril, os custos de defesa atingiram quase 1,7 milhões, pagos pelos contribuintes. Em 7 de maio de 2013, após 15 horas de deliberação, a Jory foi declarada culpada de homicídio em primeiro grau. De 12 jurados, 5 jurados a declararam culpada de assassinato premeditado em primeiro grau e 7 jurados a declararam culpada de assassinato premeditado em primeiro grau e crime doloso. Quando o veredito de culpa foi lido, a família do Travis sorriu e se abraçou. As pessoas fora do tribunal começaram a gritar e a cantar. Após a condenação, a acusação foi obrigada a convencer o júri que o assassinato foi cruel, hediondo e depravado, para que determinassem que a Jory era elegível para a pena de morte. A fase do agravamento do julgamento começou em 15 de maio de 2013 e a única testemunha foi um médico legista que realizou a autópsia. Os advogados dela, que pediram repetidamente para renunciar, deram breves declarações e aberturas de argumentos, nos quais disseram que a adrenalina correndo pelo corpo de Travis pode ter evitado que ele sentisse dor durante a sua morte. O promotor Martinez mostrou fotos do corpo aos jurados, então fez uma pausa de 2 minutos de silêncio para ilustrar o tempo que
que o Travis levou para morrer. Então, depois de 3 horas de consideração, o júri determinou que a Jody era elegível para a pena de morte. O novo julgamento de sentença da Jody começou. Declarações iniciais foram feitas e uma audiência sobre as provas foi realizada. A testemunha de acusação, Amanda Webb, convocada no primeiro julgamento para refutar o depoimento da Jody de que ela devolveu uma lata de gás no Walmart, admitiu não saber se todos os registros foram transferidos após a mudança da loja. Depois de um feriado, um novo julgamento foi retomado em janeiro de 2015. Os especialistas da polícia de mesa admitiram que o laptop do Travis continha vírus e pornografia, ao contrário do depoimento no primeiro julgamento em 2013. As deliberações do júri começaram em 2 de março de 2015. O júri informou ao juiz que havia um impasse. Os advogados da Jody solicitaram a anulação do julgamento. Então, o juiz negou o pedido e leu as instruções adicionais para o júri e ordenou que reiniciassem as deliberações. Em 5 de março de 2015, o juiz declarou a anulação do julgamento porque os jurados que deliberaram por cerca de 26 horas e em 5 dias chegaram ao impasse de 11 menos 1 voto a favor da pena de morte. Os jurados a favor da pena de morte indicaram que o único jurado remanescente era simpático e a Jody tinha uma agenda. A sentença foi agendada para 7 de abril de 2015, com o juiz tendo a opção de condenar a Jody à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, ou com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Em 13 de abril, o juiz condenou Jody à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 5 de março de 2015, os testes da Jody custaram cerca de 3 milhões. Em uma entrevista em 8 de abril de 2015, a advogada da Jody, Jennifer Wilmot, discutiu o furor da mídia social, as ameaças de morte que ela recebeu, as declarações da Jody na sentença, o jurado resistente e afirmou que ela acreditava que a Jody testemunhou a verdade. Em junho de 2015, após uma audiência de restituição, a Jody foi condenada a pagar mais de $32 mil aos irmãos do Travis. Seu advogado afirmou que isso era cerca de 1/3 do valor solicitado. A partir de 2016, a Jody está alojada no Departamento Correcional do Arizona, localizado no complexo prisional do estado do Arizona, Review, e ela tem a possibilidade de ser rebaixada para o nível de segurança médio. Então, esse foi o caso misterioso de hoje. Esse é um caso muito, muito grande. Hoje eu não vou dar minha opinião, porque o caso já ficou muito longo. Eu quero saber só a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Então é isso. Já deixa o like, que ajuda bastante o canal, se você ainda não deixou. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe nas minhas redes sociais. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.